Olá galera do canal Tempo na Web, estamos chegando com mais um vídeo da previsão atualizada para o Nordeste e Norte do Brasil. Essa segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026. Marcando aqui às 0 horas nas áreas em cinza aqui no mapa, temos condição para tempo seco sem chuvas aí. A condição para algumas tempestades sobre o centro-norte e oeste da Bahia. Alerta para severa tempestade sendo prevista para o oeste do estado de Pernambuco aí. Chance de algumas tempestades no centro-sul do Ceará e litoral do Ceará, hein? Algumas tempestades sobre o leste e norte do Piauí. Outras áreas da região nordeste, condição para tempo seco sem chuvas aí. Avançando aqui às 3 horas, temos condição para tempo seco em grande parte da região nordeste, sem chuvas. Algumas chuvas isoladas sobre o norte do Maranhão, leste do Piauí e sul do Ceará, aí, também pegando áreas ali do oeste de Pernambuco. Chuvas fracas no litoral de Pernambuco também. Antes de algumas tempestades no centro, norte, sul e sudoeste da Bahia. Aí. Às 6 horas temos condição para algumas tempestades na faixa centro-sul da Bahia e litoral da Bahia. Pegando algumas áreas do litoral sul do Sergipe ali. Chuvas fracas no litoral da Alagoas e litoral de Pernambuco. Seco em grande parte da região nordeste, alguma chuva isolada sobre o norte do Maranhão. Às 9 horas temos condição para tempo seco em grande parte da região nordeste, sem chuvas. Alguma chuva isolada no oeste da Bahia. Algumas tempestades aí no litoral do Ceará, de forma isolada. Chance de chuvas fracas sobre o litoral da Paraíba, litoral do estado de Pernambuco, litoral de Alagoas, litoral do Sergipe. Algumas tempestades no litoral leste da Bahia. Ao meio-dia tem condição para chuva fraca no oeste da Bahia, sul da Bahia, litoral norte da Bahia, leste do Sergipe, sul da Alagoas, leste de Pernambuco, leste da Paraíba. Algumas tempestades sobre o litoral do Ceará. E a região nordeste com tempo estável, sem chuvas. Às 15 horas temos condição para tempo seco em grande parte da região nordeste, sem chuvas. Algumas tempestades isoladas sobre o noroeste do Maranhão. Chuvas fracas no litoral do Ceará. Algumas tempestades isoladas no sudeste do Rio Grande do Norte, leste da Paraíba e leste de Pernambuco. Chuvas fracas sobre o leste da Alagoas. Alguma tempestade isolada no centro da Bahia. Às 18 horas temos condição aqui para algumas tempestades no centro-sul da Bahia, oeste da Bahia e sul ali do Piauí, partes do oeste do Piauí. Chuvas fracas no oeste do Sergipe. Algumas tempestades sobre o leste de Pernambuco, centro-leste da Paraíba, centro-sul do Rio Grande do Norte. Hein? Pegando algumas áreas no nordeste do Ceará. Alguma tempestade isolada no noroeste do Maranhão. Às 21 horas temos condição aqui para algumas tempestades isoladas no sul do Piauí, norte do Piauí, noroeste do Ceará. Algumas tempestades isoladas no oeste do Rio Grande do Norte e oeste da Paraíba. Chuvas fracas sobre o leste de Pernambuco. Algumas tempestades aqui no centro-sul da Bahia. Áreas aí cinza na região nordeste, segue em tempo seco. Vamos passando aqui para a região norte do Brasil, às 0 horas. Começando aqui pelo estado do Acre, temos condição para tempo seco em grande parte do centro-leste do Acre. Alguma tempestade no oeste do estado. Tempestades em alguns pontos do centro-leste de Rondônia. Oeste de Rondônia com tempo seco. Algumas tempestades aqui no centro, leste, oeste e sudoeste do Amazonas. Outras áreas do Amazonas com tempo seco. Seco em Roraima, sem chuvas. Algumas chuvas isoladas no litoral do Amapá e no oeste do Amapá. Outras áreas do estado com tempo seco. Algumas tempestades isoladas no oeste e sul do Pará. Grande parte do estado com tempo seco. Seco no centro-norte do estado do Tocantins. Centro-sul do Tocantins com algumas tempestades, hein? Às 3 horas temos condição para algumas tempestades no sul do Tocantins, centro-norte do estado com tempo seco. Algumas tempestades na faixa oeste sul do Pará, grande parte do Pará com tempo seco. Seco em grande parte do estado do Amapá, chuva fraca sobre o leste aí do Amapá. Grande parte de Roraima com tempo seco. Algumas tempestades sobre o centro-leste, oeste e noroeste do Amazonas. Outras áreas do estado com tempo seco. Seco no estado do Acre e grande parte de Rondônia. Às 6 horas temos condição para tempo seco no centro-leste do Acre. Alguma tempestade sobre a faixa oeste do estado. Algumas tempestades sobre o centro-leste de Rondônia. O restante do estado e tempo seco.
Chance de algumas tempestades no centro-leste, nordeste do Amazonas, partes aí do norte do Amazonas. Outras áreas com tempo seco. Seco no centro-norte, Roraima, sul de Roraima, com algumas chuvas isoladas. Grande parte do estado do Amapá com tempo seco. Chuvas fracas na faixa litorânea do estado. Tempestades na faixa oeste, sudoeste e noroeste do Pará. Grande parte do Pará com tempo seco. Seco em grande parte do estado do Tocantins. Algumas tempestades no sul do estado. Às 9 horas, algumas tempestades no sul do Tocantins, centro-norte do Tocantins com tempo seco. Algumas tempestades na faixa oeste do Pará, grande parte do estado com tempo seco. Oeste do Amapá com tempo seco. Chuvas isoladas com algumas tempestades no centro-leste do Amapá. Seco no centro-norte de Roraima. Algumas chuvas isoladas no sul do estado. Chance de algumas tempestades no centro-leste do Amazonas, oeste do Amazonas, oeste do Acre e centro-leste do Acre com tempo seco. Seco no sul de Rondônia. Algumas tempestades na faixa leste e norte do estado. No meio-dia temos condição para tempestades em grande parte do estado de Rondônia. Algumas tempestades podem ser fortes no nordeste do estado, ali na divisa com o Mato Grosso. Chance de algumas tempestades no estado do Acre e grande parte do Amazonas. Centro-noroeste do Amazonas com tempo mais seco. Condição para tempo seco em grande parte do estado de Roraima. Alguma chuva isolada no sudoeste do estado. Oeste do Amapá com tempo seco, e grande parte centro-leste do Amapá com chuvas isoladas e algumas tempestades. Tempestades no litoral do Pará, algumas tempestades isoladas no oeste e sudoeste do Pará. Nordeste e parte do noroeste do Pará com tempo seco. Centro-norte do Tocantins com tempo seco. Algumas chuvas isoladas no sul do estado. Às 15 horas temos condição aqui para tempo seco em grande parte centro-norte do Tocantins, sul do Tocantins com tempo seco. Chance de tempestades no oeste e sul do Pará. Litoral do Pará também com algumas tempestades. Outras áreas com tempo seco. Oeste do Amapá segue com tempo seco. Chance de tempestades moderadas a fortes sobre o centro-leste do Amapá. Tempo seco no estado de Roraima. Chance de tempestades em várias áreas do estado do Amazonas, hein? Estado do Acre, também no estado de Rondônia. Algumas tempestades fortes no nordeste de Rondônia, divisa com o Mato Grosso. Às 18 horas temos condição para tempestades em várias áreas do estado do Acre e do estado de Rondônia. Algumas tempestades podem ser fortes no leste de Rondônia. Chance de tempestades em várias áreas do centro-sul do Amazonas, algumas podem ser fortes na área central do estado. Seco no estado de Roraima, sem chuvas. Chance de algumas tempestades no centro-oeste sul do estado do Pará. Hein? Oeste e nordeste do Pará, alguns pontos com tempo seco. Chance de tempestades em várias áreas do estado do Amapá. Chance de alguma tempestade severa na área central do Amapá. Hein? Tempestades no litoral do Pará. Em parte do estado do Tocantins com tempo seco. Algumas tempestades no sul e sudoeste do estado. Às 21 horas temos condição para tempo seco em grande parte do estado do Tocantins. Chance de algumas tempestades no sudoeste do estado. Chance de algumas tempestades no sul e oeste do Pará, norte do Pará. Grande parte do estado do Pará com tempo seco. Condição aqui para tempestades em várias áreas do estado do Amapá. Tempo seco no estado de Roraima, sem chuvas. No norte do Amazonas também tem tempo seco, sem chuvas. A condição aqui para tempestades no centro-sul do Amazonas e parte do oeste do Amazonas. Tem chance de algumas tempestades no centro-leste do Acre, oeste do Acre com tempo seco. Chance de tempestades em várias áreas do estado de Rondônia. Vamos conferindo agora as temperaturas, as mínimas e as máximas para o decorrer desta segunda-feira sobre o norte e nordeste do Brasil. As áreas mais claras aqui da região norte, temos mínimas entre 17 a 20 graus e no noroeste, estado de Roraima. Grande parte da região norte com mínimas entre 20 a 25 graus. Mínimas de 25 a 27 graus sobre o centro-leste do Amazonas, algumas áreas do oeste do Pará. Na região nordeste aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 16 graus a 20 graus.
Pontos mais escuros entre 21 a 25 graus de mínima, hein? Conferindo aqui as temperaturas máximas para a tarde da segunda-feira na região nordeste. As áreas mais claras, máximas entre 25 a 30 graus. Nos pontos mais escuros, entre 31 a 35 graus, hein? Grande parte da região. Na região norte aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Grande parte da região com máximas entre 30 a 35 graus, hein? Algumas máximas de 36, 37 graus sobre a região de Boa Vista, no nordeste de Roraima, hein? Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da atualização da previsão para o norte e nordeste do Brasil para esta segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026. Peço a todos que acompanhem o canal, que deixe seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.